Graça e paz, pessoal, beleza? Espero que você esteja bem. Estamos de volta aqui no nosso canal para mais um estudo bíblico devocional. E nessa semana, nessa segunda-feira, nós vamos até o livro de Gênesis no Antigo Testamento e a gente vai dar sequência, à história de José. Faltam alguns capítulos para a gente encerrar o livro de Gênesis e também encerrar a história de José. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver parte de toda essa história. Eu acredito que será uma bênção para a minha vida e para a sua vida também. Se é a sua primeira vez aqui no canal, quero agradecer você estar vindo aqui. Não deixa de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar. Esse canal aqui nós temos o intuito de espalhar a palavra de Deus, compartilhar ensinamentos, facilitar essa jornada de ler as Escrituras, de se relacionar com ela, não de maneira rasa, mas de maneira profunda para o nosso amadurecimento. Então, vamos para o vídeo de hoje que está uma bênção. Bom, para iniciar, eu gostaria que nós lêssemos Gênesis 41:14, que eu acredito que vai dar um bom norte para nós. E o vídeo de hoje nós vamos fazer parte do capítulo 41 e aí em outro momento nós vamos finalizar esse capítulo. Eu acredito que para esse início nós já vamos ter alguns bons ensinamentos e vai ser uma bênção. Então vamos lá, vamos ler aqui a palavra, Gênesis 41:14, e ir para o nosso estudo. E a palavra diz assim: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi a apresentar-se a Faraó. Bom, esse versículo, ele mostra bem o que aconteceu com José. No capítulo 40, a gente observou que ele interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro-chefe. E aí, quando ele interpreta o sonho do copeiro, o que acaba do copeiro-chefe, falei certo. Quando ele interpreta o sonho do copeiro, ele pede para que, quando ele estivesse diante de Faraó, ele se lembrasse de José. Só que a gente terminou o capítulo 40 observando que José permaneceu sendo esquecido. E ele ficou 2 anos depois de ter ajudado aquele homem, e eles não se lembravam. Só que houve um momento oportuno para que José fosse lembrado na maneira certa, no detalhe, de maneira correta. E o que aconteceu para que eles tivessem chamado José? O Faraó, ele teve um sonho que ele ficou muito angustiado, que é o sonho onde 7 vacas gordas, estão ali comendo, e de repente chegam mais 7 vacas magras e devoram essas outras vacas. E a mesma coisa acontece com os feixes de trigo, sempre com esse número 7. E num outro vídeo, a gente falou como que era importante essa questão do sonho para aquela cultura naquela época. E aí o Faraó, diante daquele sonho, como ele na verdade foi mais de um sonho, um sonho era das vacas, outro sonho era com os trigos. Como esse sonho foi se repetindo, e tinha as mesmas quantidades, uma ideia bastante parecida, Faraó entendeu que era uma comunicação sobrenatural com ele. E aí ele começa a ficar angustiado e desesperado. E aí, nesse momento, onde o espírito de Faraó estava perturbado, que ali abriu uma brecha para que o nome de José fosse mencionado e ele tivesse saído de lá. Porque Faraó, diante do sonho, diante daquilo que o sonho apresentava, ele se sentia impotente para interpretar, e os outros homens também. E a gente sabe que muitas vezes Deus usa essas situações de impotência para trazer pessoas à fé, para trazer nós a uma rendição maior ao Senhor. Por exemplo, lembre-se na sua vida, momentos em que você estava impotente, a quem que nós poderíamos recorrer? Somente a Deus. Então é comum o Senhor colocar o homem diante da sua própria fragilidade,
para que ele se submeta ao Criador, para que o propósito de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. E de alguma forma Deus estava realizando isso com aquele povo. Só que aí, o que acontece? Chega um momento que José ele é trazido para a presença de Faraó. E aí aquele jovem hebreu que tinha sido preso, que tinha sido vendido por seus irmãos, ele estava diante da presença do rei, talvez uma das figuras mais importantes daquela época. Alguém que só conseguiu acessar esse lugar por conta da fidelidade que ele tinha em Deus. A fidelidade de José, o seu caráter aprovado, o fato dele não se vender a qualquer outras questões a não ser fiel aos propósitos do Senhor, foi o que fez José ter sido mencionado. Ele sempre buscar o que era o correto. E aí, José, diante do faraó, ele declara, esses sonhos, eles transmitem uma única mensagem. Haverá um tempo de abundância e depois haverá um tempo de escassez. E aí que chega um ponto que talvez seja algo muito importante para nós. A sabedoria de José ao ele interpretar os sonhos perante Faraó. Claro que, como a gente falou no último estudo, tem toda a questão de José ser dependente do Senhor para interpretar os sonhos, em ser a manifestação sobrenatural de Deus, em Deus usando um recurso cultural, um recurso até religioso daquela época, para poder submeter todas aquelas pessoas ao senhorio de Deus. Tem todas essas questões que já estão sendo ministradas aqui. Só que o que José faz? José, ele é tão sábio, mas tão excelente naquele momento, porque ele apresenta para Faraó além daquilo que foi pedido. José ele foi chamado apenas para demonstrar, apenas para trazer a interpretação do sonho. O que significavam as vacas, o que significava a questão delas serem gordas e magras, a mesma coisa do trigo seco, do trigo abundante, era apenas isso. Só que José, além disso, sabe o que ele faz? Ele dá uma resposta para além da interpretação. Ele fala assim, Faraó, então, mediante a essa interpretação, eu sugiro que você escolha alguém que seja ajuizado e sábio, para que no tempo em que haja abundância, eles reservem, eles guardem comida, para que no momento de escassez eles tenham como se alimentar. E aí, irmão, só isso aqui traz muitas coisas. E eu gostaria de enfatizar duas delas. A primeira é sobre como que José, de alguma forma, ele demonstra ou ele revela qual que é o caráter de um verdadeiro profeta do Senhor. Porque de alguma forma, José ali, ele está mostrando como será o futuro, interpretando o sonho. Ou seja, Moisés está revelando aquilo que estava no oculto, que no caso é o significado do sonho. E o ministério profético, o papel do profeta, ele está muito ligado a isso. Sobre você apontar, demonstrar o que vai acontecer, e isso é normal. Só que os verdadeiros profetas, os mais instruídos, os mais cheios de Deus, eles não apenas revelam o que está em oculto. Eles não apenas demonstram o que irá acontecer amanhã, mas eles apontam para aquilo que vai acontecer no amanhã e eles instruem, eles exortam, eles apontam caminhos e soluções para aquilo que vai acontecer. Meu irmão, como que isso é poderoso? Porque parte do ministério profético ele está atrelado à sabedoria da palavra. Meu irmão, se você de alguma forma é usado por esse ministério profético, ou você entende, né, a natureza profética da palavra de Deus, a gente não pode esquecer desse lado.
Porque não adianta nada saber o que vai acontecer de bom ou de ruim se eu não sei como me posicionar perante aquela situação. Por isso que José aqui, ele é um verdadeiro profeta usado pelo Senhor, porque ele fala assim, ó, Faraó, é o seguinte, vai acontecer isso e você precisa fazer assado para dar certo isso que vai acontecer assim e você precisa fazer assado para dar tudo certo. Diferente muitas vezes de profetas pagãos, de pessoas de outras religiões que apontam o futuro e falam assim, você vai ter assim e tal. E é preciso paciência, não sei o que, coisas abertas. Não, José aqui ele é categórico, específico. Você precisa de alguém ajuizado e sábio que vai fazer que vai fazer a reserva durante 7 anos e depois, nos 7 anos de escassez, ele vai ter muito para compartilhar com a nação e para com as outras pessoas. Olha como que José, ele age como um profeta genuíno e verdadeiro do Senhor. E outra coisa, José, ele é tão profético, José, ele é tão sábio que a sua visão está em preservar vidas. Enquanto muitos profetas se utilizam do dom desse ministério para se enriquecer, para se envaidar, José está usando essa revelação não para se promover, não para trazer curiosidade para Faraó, não para se aparecer diante das pessoas, não. Ele revela o sonho não só para alertar, mas para preservar pessoas, vidas, terras, uma nação inteira. Olha só como que o coração de José está extremamente alinhado ao caráter do Senhor. E sabe por que José ele consegue fazer isso? Sabe por que José consegue ser extremamente sábio? Porque a palavra de Deus nos revela que a verdadeira sabedoria procede do temor a Deus. Irmão, quando nós tememos ao Senhor e nós guardamos os seus princípios, nós sabemos o que fazer no momento da prova. Nós sabemos o que fazer no momento da adversidade. Nós conseguimos instruir e alertar pessoas, apontar caminhos e direções, seja em qualquer situação, porque nós guardamos a palavra de Deus. Nós tememos ao Senhor e nós guardamos os seus princípios no nosso coração. Então, se você deseja ser sábio, se você busca agir em sabedoria, tema ao Senhor e guarde a sua palavra. Isso é muito poderoso. E a história toda de José demonstra como que ele temia a Deus em todos os momentos. Sua posição de santidade, sua posição de submissão, sua excelência, tudo aquilo que a gente observou até o capítulo 41 na história de José. Ele constantemente foi sendo provado na sua história e aprovado por conta da sua postura. Isso é muito forte. E aí, para a gente já partir para o final do nosso vídeo, a questão que eu acho muito interessante é que José, ele faz assim, Faraó, você precisa procurar alguém ajuizado e sábio. Se você quiser, eu posso ser essa pessoa para você. Ou seja, usando a situação para se promover, para trazer alguma coisa de destaque. Mas José, ele não está com essa pretensão. José apenas quer ser usado pelo Senhor. Instruir de acordo com a palavra de Deus, para que vidas sejam preservadas. Irmão, isso é muito forte, porque às vezes nós queremos nos colocar na brecha para ser usado com unção, para ser usado com autoridade, para que a gente construa algo para nós. Não, irmão. Não, irmão. Nós precisamos ser usados pelo Senhor, não para nos promover. As pessoas precisam encontrar em nós um coração
que não é oportuno, tipo assim, que fica procurando oportunidades, melhor a palavra, vou corrigir o que eu disse. As pessoas precisam ver em nós que a gente que nós não somos aproveitadores. O mundo lá fora precisa encontrar o cristão como alguém que não é aproveitador. Quantos líderes, quantos cristãos se levantam em autoridade, se levantam para ser usado por Deus, se levantam para ser usados por Deus, para que eles aproveitem alguma oportunidade, a fim de se vender, a fim de se promover, a fim de ter uma oferta. E aí já realizam a palavra do Senhor pensando não nas vidas que serão preservadas, não nas vidas que serão transformadas, não no reino do Senhor que vai se expandir. Não. Eles querem ser usados em destaque para se promover, para aproveitar uma oportunidade de construir um império para si. Não, irmão. Fuja disso. Corra disso. Aprenda com o exemplo de José. Instrua, faça, não para você, mas para o outro, crendo que o Senhor reservou o melhor para você. E no momento certo, Ele vai concretizar a vontade dEle para a nossa vida, para a sua vida. Isso é muito forte. Às vezes a gente vai muito tendencioso, irmão. Nós precisamos estar constantemente sondando nosso coração, pedindo para Deus nos revelar como que está a nossa intenção. Às vezes é difícil isso, é muito difícil isso. Mas preste atenção no que eu estou falando aqui. A gente precisa ser muito vigilante com a nossa boca. Dá vontade, coça. Às vezes você grava o áudio, dá vontade de mandar, mas não manda. Não manda. Se controla. Seja inteligente no falar. Pense algumas vezes, pense alguns segundos, peça um dia, demora o tempo que for necessário, mas escolha as palavras corretas. Porque se a gente começar com esse cuidado, de pouco em pouco, nós vamos cada vez mais estar próximo à sabedoria de Jesus. Jesus, ele era muito intencional nas suas falas. Às vezes, diante de pessoas importantes, diante de situações, Jesus sabia exatamente o que responder. Como José aqui. José foi tão preciso que ele respondeu instruindo, apontando o caminho e demonstrou uma humildade em não se promover diante do faraó. Irmão, olha como que José foi assertivo nas suas palavras. E eu quero essa realidade para minha vida, eu quero viver assim. Eu quero me tornar assim. Meu convite é para que você se torne também. Então, qual que é o convite do Senhor nesse vídeo, em resumo, para nós irmos para o final? É um convite à sabedoria, a sermos usados como profetas, como pessoas que espalham a palavra de Deus, mas que transmite não apenas a revelação daquilo que estava em oculto, mas também apontar o caminho para viver aquilo que foi revelado. E ser tão sábio, ser tão preciso que as pessoas vão conseguir notar em nós que a nossa fala está visando a salvação, está visando preservar vidas, está visando transformação. Porque nós não somos soberbos, arrogantes ou altivos ao ponto de nos promover, mas em humildade nós vamos crer que o verdadeiro sustento será providenciado do céu. Que o verdadeiro cumprimento do propósito vai ser providenciado do céu. E aí, no momento certo, quando a gente estiver diante das pessoas, nós vamos responder sabiamente como José. Amém? Essa é a primeira parte do capítulo. Olha como que aqui um terreno está sendo preparado. E aí no próximo vídeo nós vamos ver o destrinchar dessa história. Não se perca, esteja sempre meditando nas palavras, e eu te espero no próximo vídeo, onde a gente vai terminar de ver a consequência dessa posição de José. Talvez você já até saiba o que vai acontecer,
Eu já até citei no começo do vídeo. Só que é importante observar como que José estava posicionado, como que ele estava aqui de uma forma irrepreensível antes do grande fato dele se tornar governador acontecer. Porque ele conseguiu chegar num ápice com uma humildade, sem ter um testemunho errado, sem ter brecha ou mancha no seu caráter, sem ter brecha ou mancha na sua fala. Então, fica o meu convite para que você, no próximo vídeo, volte aqui para a gente terminar de estudar esse capítulo junto. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração. Então, por favor, feche seus olhos para a gente orar em cima dessa palavra que foi abençoada para nós. Então, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado por cada ensinamento que foi feito nesse vídeo. Que possamos, Pai, nos tornar sábios como José foi. Que possamos exalar essa sabedoria que se inicia temendo a Ti. Que possamos ser usados como profetas, Senhor, que não apenas revelam aquilo que está em oculto, mas também que instruem, que apontam caminhos, que exortam, que dão soluções para viver aquilo que foi revelado. Senhor, cria em nós um coração humilde, que vai usar essa sabedoria para preservar vidas, para gerar transformação nas pessoas, e que não vai gerar para si impérios, oportunismo, aproveitamento. Não, Senhor, nós não queremos ser conhecidos como aproveitadores. Não, queremos ser conhecidos como sábios, humildes, que não querem vanglórias para si, que não querem aprovação humana, mas que buscam a verdadeira aprovação do céu. O mundo precisa hoje encontrar verdadeiros testemunhos, pessoas que se posicionam nessa humildade, nessa sabedoria, e que através desse posicionamento, através da nossa postura, pessoas passam a conhecer o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, se esse vídeo te abençoou, comenta aqui embaixo. Fala o que você achou, dá algum feedback para nós. E não se esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever aqui no canal. Que se você fizer isso, a plataforma vai entender que mais pessoas precisam receber esse conteúdo, porque já tem edificado alguns. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.